Agora sim, estamos gravando. Agora eu tô gravando real, eu já tava mordido já. O que aconteceu? Então vamos lá, tá? Estamos reagindo aqui ao Santo Agostinho, mas não aquele que viveu lá entre o segundo e o quarto século, não me lembro bem, mas sim ao maior teólogo brasileiro de todos os tempos, arrisco a dizer, maior teólogo do mundo, tá? Santo Agostinho Carrara. Nós vamos reagir a ele comentando sobre a morte de Cristo, tá? Como a do Santo Agostinho, nós vamos esperar um grande comentário teológico. E o cara que postou esse vídeo, eu estava navegando aqui pelo Twitter e tudo mais, o cara que postou esse vídeo, ele diz o cara que postou esse vídeo, ele disse assim: cacetada, Pedro Cardoso, o nosso Agostinho Carrara, desbanca a explicação de qualquer padre ou pastor. Ele vai desbancar qualquer explicação de qualquer padre ou pastor. Então vamos ver se isso é verdade. Eu não sou padre, eu não sou castor, eu não sou pastor, tá? Mas bora ver se é realmente tudo isso mesmo. Spoiler, não é não, tá? Vamos lá. E 1, 2, 3, play. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu, ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão: se mire na vida e não na morte dele, não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, vai de escutando, instrução intelectual. São exemplos muito, já a gente muito questiona. interessantes. Agora a gente vai ver o que ele fala compassadamente, tá? Eu pergunto aos religiosos cristãos que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade e ninguém consegue me responder. Se ninguém consegue te responder, meu amigo, então tá difícil. Se tu pergunta realmente a cristãos de verdade, eles não sabem te responder em que a morte de Jesus salva a humanidade, então tá difícil para ti, tá? Vamos imaginar o seguinte: a humanidade inteira pecou, né? Adão estava sendo o representante máximo da humanidade. Quando ele comeu do fruto proibido, a humanidade inteira foi fadada ao pecado, tá? E não foi o fruto que fez isso. Na verdade, o que fez isso foi a desobediência de Adão. Isso porque Adão foi o primeiro homem a pecar. Então, como Adão foi o primeiro a pecar, a humanidade inteira pecou junto com ele. E hoje nós estamos aqui fadados ao pecado e vamos viver pecando. Ai, complicado isso, viu? Então, a única forma de salvar alguém do pecado, que fere a santidade de Deus, é matando aquele que pecou. Até porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu peco, o que eu mereço é a morte. O que eu mereço é o inferno, é a condenação eterna. E pronto, acabou por aí. Entendeu? Nós cremos assim. E aí, em que a morte de Jesus ela salva a humanidade? Por que Jesus ele teve que morrer?
Basicamente é isso que ele pergunta, né? Por que Jesus ele teve que morrer? Por que a morte dele é suficiente, assim? Por que a morte dele salva a humanidade? A humanidade ela é salva através da morte de Cristo, porque Cristo ele é o Deus homem. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. E isso faz o que? É como se Cristo estivesse fazendo uma conexão com a gente. Imagina que no Éden, o homem ele tinha um fio que estava ligado com Deus, esse fio era a presença de Deus, ele tinha um fio que estava ligado com Deus, aí ele vai e corta isso por vontade própria. O homem corta esse fio que está ligando ele com Deus, aí o fio fica separado. E não há mais comunhão com Deus, não há mais presença de Deus, e aí a humanidade inteira está fadada ao fracasso, está fadada ao pecado. Eles estão se aprofundando cada vez mais no pecado, pecando, e isso vai destruindo a humanidade, vai destruindo consigo mesmo, vai destruindo com toda a sociedade, porque a sociedade inteira é do maligno. A humanidade inteira agora, ela é do maligno, ela herdou o mal, e agora ela faz o mal, ela pratica o mal. E tudo que nós fazemos hoje é apenas mal. Tanto que Paulo ele vai dizer lá em Romanos 3,10, se você quiser ler, que vai estar escrito assim, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ele começa dizendo, não há ninguém bom, nenhum sequer. Não há ninguém que se arrependa, ninguém que busque verdadeiramente, ninguém que seja sincero, né? Todos pecaram e por isso todos estão destituídos, ou seja, afastados. Todos perderam o direito de estar diante da glória de Deus. Aí Cristo ele vem como um Deus homem, né? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e ele se coloca no meio. Ele vai pegando o fio que estava ali com Deus, o fio que estava aqui com a humanidade, e vai costurando, vai remendando, né? Aí forma essa linha que nós chamamos agora de comunhão com Deus, porque Paulo ele vai dizer que através da morte de Cristo é que nós temos paz com Deus. Então, em que a morte de Jesus ela salva a humanidade? É porque através da morte de Cristo hoje nós temos paz com Deus, nós temos firme comunhão com Deus. A humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. O que salva a humanidade é a vida, não a morte. Se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então, vamos lá. Cristo ele deu a vida porque não merecia. Eu não merecia ser salvo, você não merece ser salvo, ninguém merece ser salvo. Mas mesmo assim, Cristo ele deu a sua vida em sacrifício, né, por amor de nós, por amor à sua própria criação, por amor àqueles que lhe ofenderam, por amor aos seus inimigos. Porque a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Mas a partir do sacrifício de Cristo, é que hoje nós temos paz com Deus e nós temos comunhão com Deus. Preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo. Ele vai falar sobre um masoquismo cristão. O que é esse masoquismo cristão que ele está falando aqui? Que o Santo Agostinho Carrara está falando aqui. O que é esse masoquismo cristão? Jesus ele vai falar que todo aquele que quiser lhe seguir deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. O que é esse negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo é eu deixar de lado todos os meus desejos, deixar de lado todos os meus sonhos, deixar de lado as minhas preocupações, deixar de lado até mesmo aquilo que eu queria antes. Isso para mudar a minha vida por completo. Na verdade, eu tenho que largar real a minha vida. Largar a minha vida. Não é nesse sentido não, tá? Eu tenho que largar a minha vida, largar os meus desejos que eu sentia antes, largar os meus prazeres. Eu tenho que largar todos esses desejos e viver para Cristo. Aí Jesus ele dá uma segunda ordem, carrega a sua cruz. Cruz significa sofrimento. É carregar realmente o nosso sofrimento com Cristo, carregar as nossas dores com Cristo. Porque seguir a Cristo não é fácil, velho. Não é fácil. Cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Nossa, essa frase ela... Vamos lá. Jesus perdeu quando morreu.
Isso é o Santo Agostinho falando, tá? Santo Agostinho Carrara. Jesus perdeu quando morreu. Cara, Jesus não perdeu quando morreu. Jesus triunfou sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus, ele triunfou na morte. Jesus, ele venceu, foi quando ele morreu mesmo. A vitória de Jesus se deu na cruz. A vitória de Jesus se deu na morte dele. A vitória da humanidade foi a morte de Cristo. Não porque a humanidade queria que Cristo morresse, mas sim porque Cristo, o Messias, deveria padecer pelos pecados da humanidade, para que assim eu pudesse ter a comunhão com Deus, para que assim eu pudesse ter ali, a nossa conexão restabelecida. Então Cristo, ele não perdeu quando morreu, não, de forma nenhuma, Santo Agostinho Carrara. Cristo, ele não perdeu quando morreu. Cristo, ele venceu quando morreu. Cristo, ele triunfou sobre a morte. Cristo, ele foi triunfante quando ele morreu. Então não concordo nada com essas palavras aí, não. Você está equivocado, Agostinho Carrara. Você está equivocado. Ele não ganhou. Ele ganhou sim. Perdeu. Não, a humanidade venceu. Se Jesus tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje. Mas a morte de Cristo foi uma vitória. Entendeu? E não um homem feliz. Não, de que maneira? Não. Vamos lá. O que é um homem feliz para você, Santo Agostinho Carrara? O que é um homem feliz para você? Um cara que vive permanentemente no pecado, que sente prazer em tudo, é o cara que não consegue controlar os seus próprios instintos e está vivendo ali, sentindo a todos os momentos prazeres. Isso é ser um homem feliz para você? Porque a morte de Cristo, ela nos mostra que é necessário termos santidade para entrarmos no céu, para entrarmos no paraíso, que é necessário nós sermos como Cristo é, tá? Não é dessa forma aí que você está pensando, não. Um homem feliz é um homem que serve a Cristo, não porque ele é feliz aqui na terra, mas sim porque ele será feliz no céu. O holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros. Por que isso faz dele um cordeiro? Isso faz dele o cordeiro porque antigamente, Oriente Médio, vamos lá, antigo Israel, tabernáculo, para que Deus perdoasse o pecado do seu povo, o sacerdote ia oferecer um cordeiro puro, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito nenhum. E aí, com aquele sacrifício, que as cinzas elas iam, que o fogo ele ia consumindo a carne do cordeiro, a gordura do cordeiro, e aquele cheiro ia sendo agradável na arena de Deus, e as cinzas elas iam purificando o pecado do povo. É isso que simboliza. Cristo, ele foi o cordeiro perfeito, não porque ele foi apenas um sacrifício. Cristo, ele foi o cordeiro perfeito porque ele foi o único homem em toda essa humanidade inteira suja, porca, imunda. A única pessoa no mundo que nunca pecou. Porque em 2 Coríntios 5:22 está escrito lá, 5:21, se eu não me engano, está escrito lá que aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós habitasse a justiça de Deus. Tá? Então Cristo, ele foi o cordeiro perfeito, sim, que livrou o pecado do mundo, que livra o pecado do mundo. Tá? Livra o pecado de todo mundo, não é verdade, continua todo mundo pecando. Continua todo mundo pecando, é óbvio, a gente ainda está no mundo, Agostinho. Ai, meu Deus. Cara, é óbvio que continua todo mundo pecando. Isso porque... Cara, meu Deus, velho. Meu Deus, a gente ainda tá nesse mundo. A gente ainda tá no mundo que é dominado pelo pecado. Nós estamos atrás da santidade, estamos correndo em busca da santidade. Não tem dessa não, Agostinho, não tem dessa não. Continua todo mundo pecando. É claro que continua todo mundo pecando. A nossa carne está condenada, nossa carne é inimiga de Deus, nós somos inimigos de Deus. É claro que a gente quer pecar todo o tempo, pô. Não tem jeito.